Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Cristo esteja presente na tua vida, no teu coração. Então nós estamos mais uma vez aí para refletir sobre o tema proposto. E lembrando também, quero aproveitar o gancho nesse setembro amarelo, que nos traz a prevenção do suicídio. Então é um tema que nós precisamos conversar mais entre nós, não ter tabus, encarar o problema de frente. Eu digo isso porque é uma realidade que vem crescendo muito na nossa sociedade e é claro que vai de encontro aí com as nossas famílias, né? Os nossos jovens, as confusões que esse mundo se coloca, nos coloca também. Então, no meio disso tudo, dessas percas que nós estamos tendo, que são bem evidentes e crescentes, como que está a nossa família? Que é o tema aí que traz a proposta, né, para que nós possamos aí refletir. Quando nós falamos em família, como é colocado de acordo com o próprio tema, que somos feitos à semelhança de Deus. Então é importante nós compreendermos melhor o que é essa semelhança, mas primeiramente tentar compreender um pouco como que funciona essa questão de Deus, da Trindade, né? Que quando a gente fala em Trindade não é fácil de compreensão e nem precisa também. Nós não precisamos compreender, nós precisamos mais experienciar na nossa vida. E a experiência que nós temos com Deus, com a Santíssima Trindade até então, é uma experiência de uma comunidade, de uma família de amor, de uma família que é perfeita, que tem laços inquebráveis, né? É uma família que se constitui, que se revigora, é a família que nós devemos, é a comunidade que nós devemos trazer para a nossa vida. Quando a gente fala em Deus Pai, nós estamos falando do motor primeiro de tudo, né? Como São Tomás colocava, ele é o motor que move tudo na vida, é o motor primeiro, que dá partida, que dá início a tudo. Só que é um motor que ele nunca foi criado, ele sempre existiu, por isso que é Deus. Então Deus ele é o criador de tudo. Quando a gente fala em criador tem que tomar cuidado, porque Deus ele não criou Jesus Cristo na escala hierárquica, digamos assim, ele não é menor do que Deus não, e nem o Espírito Santo depois, lá no final. É a mesma substância, é o mesmo Deus, só que o que diferencia a Santíssima Trindade são os atributos. Então o primeiro atributo que nós encontramos no Pai é o Deus que ele é criador. É o Deus que a partir dele tudo foi feito. Lembrando que Cristo e Espírito Santo sempre existiram também com Deus, porque é a mesma substância. A segunda questão aí é o Filho, né? O Filho, ele é o Salvador. É aquele que veio em um projeto divino de amor de Deus para conosco, para a nossa humanidade, para nos salvar. Então o atributo dele em especial é o Salvador, mas não deixa de ser o mesmo Deus. E é claro que a gente vai aprendendo com tudo isso a partir aí do Pai, que sempre veio em encontro do ser humano através dos profetas, foi se revelando um Deus que não pune, não é um Deus que massacra, que tem ódio de jeito nenhum, mas é um Deus que quer o melhor para o ser humano, que quer o melhor para a nossa caminhada. E depois, tanto é que envia o Filho, né, para nos mostrar o caminho certo, para nos orientar na nossa vida. Então, quanto é importante nós observarmos, entendermos quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo, para que, a partir dessa comunidade perfeita, nós também sermos semelhantes a Ele. Como que eu posso ser semelhante àquilo que eu não sei nada, que eu não conheço? Como eu disse, o conhecimento da Trindade nós não temos. A nossa inteligência ela é muito curta, né? Para compreender, para abarcar a grandiosidade de Deus. É que nem um buraquinho na areia, não consegue abarcar o mar inteiro. Então é preciso ter paciência. E como eu falei, o mais importante não é ter compreensão toda, mas é experienciar, viver essa Santíssima Trindade na nossa vida, na nossa casa, e a partir dela nós nos purificarmos também, nos tornando a semelhança dela. Então, o segundo que aparece nesse projeto maravilhoso de Deus para o resgate da humanidade é
Jesus Cristo, nosso Salvador. É Ele que orienta com a palavra, é Ele que nos conduz. O terceiro que aparece aí é o Espírito Santo, o santificador. É Ele que movimenta, que faz com que as coisas aconteçam, digamos. É como se fosse uma construção, né? Eu não gosto de dar muito exemplo assim, porque é muito pouco para, como eu já falei, para abarcar a inteligência, a sabedoria divina. Mas o Espírito Santo funciona numa construção como se fosse o cimento, né? Você coloca os tijolos, vai colocando o cimento, ele vai solidificando, vai dando formato, corpo à coisa. Então a diferença da Trindade são os seus atributos, mas é o mesmo Deus. E como eu falei, é conhecendo mais, experienciando mais a Santíssima Trindade na nossa vida que nós vamos nos tornando semelhantes a ela, semelhantes a esse Deus. E é claro que a nossa família também ela vai se revigorando, se reestruturando e se tornando cada vez mais perfeita. E qual que é a nossa resposta a esse Deus que é amor, a esse Deus que é trindade, que é uma comunhão de paz, que é uma comunhão próspera, que é uma comunhão de amor? Nós somos convidados a nos identificar e se assemelhar. Mas qual que é a resposta do ser humano? O orgulho, o pecado, a desobediência, o dizer não para esse Deus, a não querer estar em união com esse Deus. Mas mesmo assim, Deus, na sua infinita bondade e paciência, Ele vem ao nosso encontro, Ele não desiste de nós. É o bom pastor que não desiste dos seus filhos, né? Logo, a partir do momento que nós renunciamos, em Adão e Eva, para ser mais exato, específico, nós encontramos o quê? A morte. Então a morte ela é certeira para todos nós, para os nossos pecados. E aí de tudo, né? Nesses dias de hoje, nós vamos colocando aí a nossa família, procurando ver que família que nós somos, que servimos a Deus, que estamos com Ele ou não. Então, como foi dito em umas leituras de uns dias passados aí na Santa Missa, que falava do povo de Israel, que diante da cultura grega acaba se perdendo, deixando-se levar por uma falsa sabedoria, pela beleza da filosofia, né? Então o povo de Deus é convidado a mergulhar na sabedoria divina. Que sabedoria é essa que nos dá um novo olhar, uma nova perspectiva para a vida? Uma coisa é eu olhar para a vida, para a minha família, para a esposa, para o marido, para os filhos, com a minha visão humana, que é pecadora, que está suscetível à morte por causa do pecado, por causa do orgulho. Outra coisa é eu começar a olhar a minha realidade, olhar a minha família com os olhos da sabedoria divina. Aí o negócio muda. Aí vai entrar o perdão, vai entrar as renúncias que nós precisamos fazer e praticar na vida. Como que você vê a tua esposa? Com paciência, com ternura, ou se não com raiva, né? Não pode olhar na cara que já dá o surto da vida, está sempre na brutalidade. Como que é esse diálogo? Como que é a comunhão da sua família? E é por isso que é importante, quando eu coloco os óculos de Deus, a sabedoria dele, e começo a olhar o mundo a partir dele, o negócio diferencia. Por que diferencia? Que aí vai entrar o amor verdadeiro, o amor que sabe estar junto na hora da alegria, na hora da tristeza, na hora da saúde, na hora da doença. É o amor que vai me ensinar a perdoar, que vai me ensinar a que eu não sou dono de ninguém, a outra pessoa não é posse minha. Antes de ser meu, somos todos de Deus, ninguém é de ninguém. A morte ela vem e leva a gente embora. Então, assim, enquanto a gente tem que aproveitar, tem que procurar fazer o melhor. Mas o princípio de tudo é Deus, né? Nós pertencemos a Ele, dele viemos e a Ele retornaremos um dia. Mas, já que estamos aqui para viver na vida, como que nós devemos agir uns com os outros? É nos revestir, é colocar os óculos da sabedoria divina e olhar o mundo dessa forma. Porque se a gente olhar simplesmente pela forma humana, a gente perde a fé, a gente desanima, a gente desacredita no ser humano e isso não é o que passa pelo coração de Cristo, pela visão dele. A visão dele sempre era de levar a justiça, a cura, a libertação, tudo que é o bom e o melhor. E ele não desistia do ser humano.
Então essa visão que a gente tem que ter da nossa família, tem que ter também do ser humano, de não desistir, de não voltar atrás para muitas coisas. Qual que é a visão de Deus? De ter um projeto de amor, de ter um projeto de acolhimento, de vida em abundância para todos. É a visão que a gente também tem que ter. Então, se assemelhar à Santíssima Trindade, se assemelhar a Deus, é olhar o mundo, olhar a nossa vida, olhar o eu a partir do próprio Deus, a partir da Santíssima Trindade. E quando a gente fala, para ficar uma coisa mais próxima ainda, de uma família perfeita, é lembrar de Maria e José e o menino Jesus, né? É interessante em José, é aquele homem que o mais importante para ele não está nos bens materiais. Quando ele soube, através do anjo, que a família estava correndo risco de vida, de perigo, o que, que ele fez? Ele abandonou tudo e foi para o Egito. Para quê? Para proteger a família. Então a gente precisa se perguntar, será que na minha caminhada, a minha família, ela é o principal? Eu protejo a minha família, eu sou um verdadeiro sentinela? Ou eu deixo, ou eu faço com que os meus prazeres pessoais, a busca pelo poder, pelo dinheiro, ela se torne maior do que tudo isso? Então como que eu me encontro? Eu sou que nem São José, aquele que protege a família, que tem capacidade de largar tudo, que São José fez isso. Largou o trabalho, largou a carpintaria dele, né? Com certeza perdeu o lucro, perdeu o dinheiro, para quê? Para salvar o bem mais precioso que ele tinha, que era a sua família. E depois também nós temos Nossa Senhora Maria, a perfeita, né? Não no sentido de soberba, mas principalmente de humildade, de serviço. Mas Maria é essa mulher sensível no ambiente, aquela mulher que está sempre ligada a Deus, sempre em diálogo com Deus, coloca Deus acima de tudo, invoca a presença de Deus na sua casa. E nós? Será que nós seguimos também o exemplo de Maria? Será que nós colocamos Deus acima de tudo? Ou colocamos também a aparência, as joias, os vestidos da vida, né? O que é mais importante? É ter Deus no nosso lar, é invocar Deus, ter diálogo com Ele. Nossa Senhora, ela tinha intimidade com Deus. Você como mãe, também como pai, cada um de nós temos intimidade com Deus, somos obedientes a Ele para que as coisas que a gente peça possam se realizar também na nossa vida. Nós temos essa força de Maria, então Nossa Senhora dá esse testemunho do desapego, do serviço, da humildade, da obediência. É aquela que pensava na família e colocava Deus acima de tudo, confiava nele acima de tudo. Em primeiro lugar, o projeto de Deus. Tanto é que quando Jesus foi ser morto na cruz, Maria não impediu que ele cumprisse a missão dele. Ela não se colocou desesperada, aflita. É claro que aflita sim, mas ela não chegou a querer impedir que Jesus carregasse a cruz para nos salvar. Ela não foi lá, se atirou no meio de todo mundo e disse, não, isso não vai acontecer. Ela soube respeitar o processo do filho. Quantas famílias hoje não sabem respeitar o processo dos filhos? Agarra os filhos como se fosse uma propriedade, né? E acaba matando, acaba sufocando, olha o perigo. Então Maria nos ensina a amar, mas sem sufocar, sem querer tirar do outro o que é dele, a missão dele. O filho tem a missão, então deixe que ele seja conduzido, busque os objetivos da vida, busque a missão dele e não querer se apropriar daquilo que não é da gente. Então Maria ela nos ensina essa sabedoria de ter uma família feliz, uma família saudável. E quantas famílias estão doentes hoje? E Jesus Cristo, por sua vez, é o filho que sabia muito bem como se comportar, sabia de onde veio, qual que era a missão dele e o que ele teria que fazer. Mas acima de tudo, era aquele que obedecia ao Pai. Então que nós possamos, diante desta pequena reflexão, olhar a nossa família. Será que nós estamos com famílias aí doentes? O mês de setembro, esse mês amarelo, que nos traz essa questão da perspectiva do combate, né? Da prevenção contra o suicídio. As nossas famílias estão vulneráveis diante desse assunto que tem molestado a muitas famílias, diante de jovens que se mutilam, até chegar, não é regra, né? Mas chegar a tirar a própria vida. O que está acontecendo com as nossas famílias? Qual que é o nosso compromisso que nós temos? Estamos nos assemelhando
a essa a Santíssima Trindade ou não? Então fica a reflexão aí para você, que Deus abençoe, já passando um pouco mais do tempo, né? E que tenha muita sabedoria, que nós possamos nos revestir da sabedoria divina. Que Deus abençoe hoje e sempre, intercessão da Virgem Maria, de São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.